Roberto Dinamite. Uma certeza sempre de gol, de vitória. Torcedores do Vasco da Gama, Roberto Dinamite foi sempre uma paixão. Por ele, os vascaínos lotam os estádios. Mas quem pode se esquecer de gols como este? Tens o nome do heróico português, Vasco da Gama, tua fama se supôs. Tua imensa torcida é bem feliz, norte-sul deste Brasil. Tua estrela na terra brilhar e no mar. Roberto Dinamite se despede do futebol. Agora ele enfrenta outros desafios. Fiel ao povo que sempre o aplaudiu, o craque se elegeu vereador. Roberto deixa a grande área e de terno e gravata vai para o plenário da Câmara Legislativa do Rio. Dinamite! Eu falei que a primeira baleira como ensaio. Roberto na gaveta. Paulo Vitor espalmou a bola, bateu na trave e entrou. Uma cobrança maravilhosa na segunda tentativa. Roberto Dinamite a caminho dos 500. Vasco 1, Fluminense 1. Seu nome de batismo é Carlos Roberto de Oliveira, nascido em Caxias, Baixada Fluminense, em 13 de abril de 1954. O futebol brasileiro fica sem a garra, o carisma e a vocação de artilheiro de Roberto Dinamite quando ele vai completar 39 anos de idade. O repórter José Guilherme conversa com ele. Eu estou diante aqui do senhor vereador Carlos Roberto de Oliveira, nosso Roberto Dinamite. Fala aí, como é que surgiu o Roberto Dinamite, Roberto? O Dinamite surgiu da primeira partida que eu fiz no Maracanã, primeiro jogo com a equipe principal do Vasco. E naquela oportunidade foi um jogo contra o Internacional de Porto Alegre, Campeonato Brasileiro, e eu fiz o meu primeiro gol na equipe principal. O Vasco venceu o jogo de 2-0, fiz o segundo gol. Eu entrei no segundo tempo da partida e foi um chute bastante forte, um chute fora da área. E ela teve uma violência, ela bateu na rede, desceu. E no outro dia o Jornal dos Esportes, a pessoa do Eleomar e do Aparício, né? O Eleomar que já me acompanhava no dia a dia na equipe inferior do Vasco, no juvenil. Então eles colocaram na primeira página do Jornal do Esporte: o garoto Dinamite explode no Maracanã. E dali ficou a marca, né? Roberto Dinamite, e tá aí, depois de 20 anos. Essa tua volúpia de marcar gols, né? Que você gosta, não? Eu acho que foi mais até pela força da bola, o chute em si, né? Então, foi um gol bonito. Naquela época aí no Maracanã, a colocação da rede, ela tinha aquela caída, né? Estufou. Ela bateu, foi lá e desceu. Eu acho que foi por isso, acho que é em razão do chute, da potência do chute, que eles colocaram isso e Dinamite. ficou. Aí ficou o Dinamite aí. Agora, Roberto, quando você estava em campo, você tinha a intuição, a noção que uma determinada jogada ia acabar em gol? Ou às vezes surgia assim por acaso? Eu tenho até amigos, e tenho um amigo em especial, o Aurélio, que coloca muito bem o que é o futebol e que é o jogador de futebol. Eu acho que o atleta de futebol é um privilegiado, porque o raciocínio dele tem que ser uma coisa muito rápida. Em fração de segundos, você decide uma jogada. E até as pessoas que não alcançam isso, ou de repente não trabalharam para isso, né? Fica assim, isso aconteceu, foi sem querer, foi por acaso. Mas não, eu acho que o raciocínio do jogador é uma coisa muito rápida. E as jogadas, acho que tem um efeito maior em razão disso. Então,
Eu acho que, é claro, também acontece em certas situações, você pensa uma coisa e de repente acontece outra, né? Você sai de uma bola, a bola bate em você e entra. Mas a maioria das vezes, acho que as jogadas são jogadas, como eu falei, de raciocínio muito rápido e por isso surpreende os adversários. Roberto, quantos gols você marcou, hein? Ao todo, eu acredito que tenha hoje uns 754 gols. Bom, ainda tem Uma boa marca. Você vai continuar jogando? A tendência não. A tendência agora é voltar para essa outra área, que é a política, e tentar desenvolver um trabalho bastante sério, um trabalho como cidadão e também como político, né? Mas eu espero dar uma contribuição agora de uma outra forma. Agora, marcar gols pelo Vasco da Gama sempre foi a tua grande paixão, né? Principalmente com os clássicos, Maracanã, lotado, aquela coisa. Eu iniciei minha carreira garoto ainda, né? Dentro do próprio Vasco. Eu fui para a escolinha, depois juvenil, profissional, e consegui chegar a essa marca, mais de 700 gols vestindo a camisa do Vasco. Acho que uma marca que eu consegui ultrapassar o grande Ademir, né? Um grande amigo que eu tenho, uma pessoa que eu tenho maior carinho, maior respeito. Eu consegui ser, na história do Vasco da Gama, o maior artilheiro de toda a sua história. E um dado que para mim é importante, que é o que eu digo, acho que o Vasco não usou, e eu também nunca quis usar essa situação, mas que para mim hoje, que estou encerrando uma carreira, e que disputei ao longo dela quase 20 campeonatos brasileiros, e isso é uma estatística comprovada, na história dos campeonatos, na história do Campeonato Brasileiro, eu consegui ser o maior goleador de todo o Campeonato Brasileiro. E no geral, nesses 20 anos, eu consegui chegar a ser o maior goleador. Então são coisas que eu vou levar. Eu acho que o futebol me deu isso. Eu acho que eu, dentro do campo, procurei dignificar o futebol do Vasco da Gama, o futebol brasileiro em si. Então são coisas que eu vou levar e principalmente o carinho do torcedor, né? O respeito, a admiração. Acho que tudo isso foi e está sendo muito importante. E vai ser importante, não só para mim, mas para meus filhos, né? Roberto, todo artilheiro comemora o gol de um jeito, né? O Pelé dava aquele soco no ar, o Reinaldo do Atlético levantava o braço assim, né? Você tinha alguma maneira especial Eu de tive celebrar? eu acho que a gente tem, na vida, a gente tem várias fases na nossa vida, né? Eu já fiz vários, não digo nem estilo, eu acho que era uma coisa... É que sai assim, né? É inconsciente, a coisa sai de uma forma e você se identifica. Eu tive várias maneiras de comemorar um gol e, de repente, a importância do gol, a ver com que você, né, se soltasse ainda mais, porque eu vejo o gol, para mim o gol analisando o que seria o gol, eu acho que é o grande momento que você tem de ligação com a torcida. Acho que é o momento que você, dentro do campo, a tua cabeça, né, o teu raciocínio, o teu momento, é o momento de união com o torcedor. É o quê? A tua alegria e a alegria do torcedor, né? Então, eu acho que, mais do que nunca, para mim, o artilheiro em si, o gol é o grande momento, o gol é o momento de uma grande união com uma grande galera que está ali te acompanhando. Dinamite nele, Roberto. E Roberto! Paulo Vitor foi certinho no canto, mas foi uma bomba do Dinamite. A caminho dos 500, Roberto faz mais um. Vasco 3, Fluminense 1. O radialista Orlando Batista conhece as glórias do Vasco da Gama e as glórias de Roberto Dinamite. Tenta o Roberto Dinamite pela esquerda. Tá na área o Roberto. Botou para trás. Dudu bateu. E gol! Dudu, Vasco vira. Em 2 minutos e 15 o Vasco consegue 2 gols. Quem é esse craque que
deu tantas glórias ao Vasco da Gama, Roberto Dinamite? Olha, é o tipo do assunto que me agrada sobremodo. Porque Roberto é realmente uma criatura admirável, uma figura humana fantástica e o maior artilheiro do Vasco da Gama em todos os tempos. Veja você, o Vasco que teve um Ademir Menezes, que teve um Vavá, mas o Roberto é incomparável em termos de gols conquistados. O Roberto fez 754 gols com a camisa do Vasco. Então, uma marca incrível. O Roberto chegou no Vasco com 14 anos de idade. O Roberto que estreou no Vasco em 71, ainda era amador. E o Roberto que passou a ser profissional em 75 pelo Vasco e jogou até 93 com 2 incursões pequeninas pela Portuguesa de Desportos e pelo Campo Grande. Então, o Roberto realmente é uma figura extraordinária. Ele esteve na Espanha também, né? A ida do Roberto à Espanha foi uma coisa curiosa. Ele foi para a Espanha em 79, para o Barcelona, mas ele não se adaptou. E no momento o Agostinho Gomes era o presidente na ocasião e o Calçado era o vice de futebol. E aí, porque você sabe que há uma permanente guerra entre Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo. Então o Márcio Braga resolveu, num golpe de audácia, contratar o Roberto para o Flamengo. O que fez o Calçada? Saiu daqui, tomou um avião, foi lá em Barcelona e recomprou o Roberto para o Vasco, para impedir que o Márcio levasse o Roberto para o Flamengo. Inclusive, quando o Roberto voltou de Barcelona, houve um jogo Vasco e Corinthians, o Vasco venceu, deu de 5 no Corinthians, ele marcou os 5 gols no Corinthians. Foi uma volta assim fantástica e arrasadora. Tecnicamente, qual é a qualidade que você mais admira no Roberto? Olha, o Roberto não chega a ser um virtuoso, mas o Roberto é o goleador nato. É aquela camisa que tem cheiro de gol. Inclusive, quando eu narrava futebol pelo rádio, eu é que batizei aquele slogan famoso, dinamite neles! Fui eu que criei. Porque isso foi num torneio em Paris, que o Vasco jogava, e aquela inspiração me veio naquele momento. Porque o Roberto é aquele jogador que, mesmo não sendo um virtuoso, mas na grande área e até fora dela, porque a característica do Roberto, ultimamente, foi a cobrança de faltas exímia. Ele não era um grande cobrador de falta, mas ele aprimorou essa condição. Então, o Roberto é realmente o homem do gol, que faz o gol. Vamos todos cantar de coração, Vasco de Malta é o meu pendão. Como vascaíno declarado, eu queria que você falasse um pouco dos gols do Roberto Dinamite. Um homem marcado pelo gol e teu atual colega na Câmara, né? A Portela tem um samba que diz assim, se eu for falar da Portela, hoje eu não vou terminar, né? Se eu for falar dos gols do Roberto, hoje eu não vou terminar. Mas, evidentemente, há gols dele que eu me lembro muito, né? Eu me lembro de um gol que ele marcou contra o Santos, um domingo, no Maracanã, a bola, um escanteio, e ele fez um golaço. Teve um gol, o famoso gol dele contra o Botafogo, né? Que ele cobriu o Osmar e chutou adiante. Teve um gol que, no campeonato de 81, que o Flamengo, bastava o empate, o Flamengo ser campeão. Aí estava 0-0, a torcida do Flamengo já estava comemorando, é campeão, e a bola caiu pro Roberto. Estava chovendo muito, a bola caiu pro Roberto na entrada da área, o Raul nem viu. Enfim, o Roberto tem gols. A história do Roberto é uma história de gols. Né? Agora, Roberto, relembra um gol especial para você, um que tenha sido assim, dos muitos que você fez, muito tempo, tenha marcado. Nesses 750 e poucos gols, eu tive vários gols importantes, gols feitos de tudo que é tipo, mas eu tenho 2 gols que para mim foram importantes em razão de tudo, do momento. É claro que se eu for desses 700 e pouco, falar, o primeiro gol foi importante.
entendeu? Mas hoje eu acho que foi importante, na época também, mas eu não podia avaliar que eu poderia chegar a essa marca, né? E tem gols, como um gol bonito, como você colocou, o jogador tem hora que raciocina e tal, e esse gol, até algumas pessoas falam assim, você pensou em fazer aquilo realmente, entendeu? Porque foi uma coisa em fração de segundos, e foi uma jogada muito rápida, e foi um dos gols, eu acredito que tenha sido um dos gols da minha carreira, e dentro do Maracanã, um dos gols mais bonitos que eu fiz contra o Botafogo em 76. Eu dei um lençol do zagueiro, eu dominei no peito, dei um lençol e bati de primeira, entendeu? Então acho que esse é um dos gols que eu considero muito importante. E um gol que, para mim, profissionalmente importante, principalmente a nível de seleção, ele teve um significado muito especial, que foi em 78, na Copa da Argentina, né, que eu fiz o gol contra a Áustria, e que eu digo que ele foi importante porque eu me encontrava numa situação de reserva dentro da seleção brasileira, não tinha, por parte, principalmente da imprensa do Rio de Janeiro, nenhum contato, né? Do que pareça, os caras que me conheciam, já tinha sido campeão brasileiro, já tinha sido artilheiro do Campeonato Brasileiro, conhecia muitos deles que estavam já há algum tempo dentro da imprensa, alguns que estavam iniciando uma carreira, e que ficaram 20 dias sem falar, sem dar um bom dia, uma boa tarde. E eu estranhei aquilo, falei, pô, é incrível, né, uma situação como essa. Pessoas que me ajudaram no início da minha carreira, né, e pessoas também que a partir dele já estavam ajudando. Porque acho que se você está no início e tem entrevistado pelo grande repórter, isso é importante. E se você já é importante dentro do contexto futebolístico e passa a dar entrevista ao garoto que está iniciando uma profissão, como repórter, eu acho que isso para ele é importante também. Então eu fiquei 20 dias sem ter um bom dia, uma boa tarde dessas pessoas da imprensa do Rio de Janeiro. E isso me chateou um pouco, me decepcionou, em razão de eu nunca me colocar como Roberto Dinamite para essas pessoas. Eu acho que existia, é claro, profissional, mas existia até mais um respeito e admiração de dar entrevista às pessoas, em momento algum me recusar, e para esse também que estava iniciando, eu dava numa boa. Então, você ficar 20 dias em razão de não estar na equipe e não ser entrevistado, eu até admito, aceito e concordo com isso. Eu acho que tem que entrevistar quem está jogando, quem é titular, mas em razão disso, você ficar 20 dias sem receber um bom dia, uma boa tarde, e o cara passar na tua frente, te olhar e não te cumprimentar, então, isso para mim me chocou muito. Então, eu acho que a partir do momento que eu fui escalado para esse jogo, já que o Brasil jogou as duas primeiras partidas, não fiquei no banco, né? Aí entrei no terceiro jogo, em que o Brasil necessitava vencer, que foi o jogo contra a Áustria. E naquele jogo eu fiz o gol da classificação, o gol que deu o direito do Brasil passar para outra fase. Mas eu me chateei só com essa situação. Então, uma coisa que a partir dali, a seleção brasileira, para mim, que era muito questionada a minha participação, dizia que era em razão do Heleno Nunes, aquele negócio todo, que era presidente da antiga CBD. Então, eu senti que a partir dali, acho que a minha participação a nível de seleção também, ela foi um gol, entendeu? Muito importante. Foi um gol importante, um gol para mim ele foi importante. E a partir dali os caras começaram a dar entrevista, outros chegavam, não te vi, falei, tudo bem, não me viu. 20 dias passando, um pelo outro não vê, vamos fazer um trabalho profissional. Eu vou jogar, vocês querem me entrevistar, eu vou dar a entrevista a vocês, não tem problema nenhum, mas então são coisas que ficam, né, na vida da gente, mas a gente aprende, eu estou sempre aprendendo com a vida. Eu estou cada dia querendo saber mais, aprender mais e procurando entender o ser humano. Roberto Dinamite. Como é que você vê a carreira do Roberto? Olha, eu digo para você uma coisa, Grêmio, eu acho que, eu costumo dizer uma coisa, o Roberto, eu defino o Roberto da seguinte maneira. Se o Roberto tivesse sido titular das últimas seleções brasileiras, na época em que ele fazia gols, na época em que ele era artilheiro do Brasil, o maior artilheiro do Brasil, talvez o Brasil tivesse ganho outros campeonatos. Agora, é duro você ver o Roberto ser reserva do Serginho Chulapa. Roberto no banco do Serginho Chulapa. E de outra vez, ele foi reserva de um aparelho ortopédico, o famoso gladiador. Porque era o Reinaldo titular, mas o Reinaldo, um grande jogador, um grande craque, mas não estava em condições de jogar naquela época.
Então não, chamaram o gladiador, aquele aparelho, nós vamos preparar o aparelho, e o Roberto inteirinho no banco. Então acho que a maior homenagem que eu posso prestar ao Roberto nesse momento é dizer isso. Se o Roberto tivesse sido artilheiro, aliás, da seleção brasileira, para ser artilheiro, ele teria que ter jogado. Se ele tivesse jogado na seleção brasileira como titular, o Brasil não estaria nesse jejum de títulos. Essa é a homenagem que eu posso prestar ao Roberto. Eu estou dizendo não só como vascaíno, não. Como brasileiro, como torcedor. Todo torcedor sabe disso. Olha, eu pergunto a você que é Botafogo, a você que é Flamengo, a você que é Fluminense. Você dormia tranquilo na véspera de um jogo com o Vasco, sabendo que o Roberto ia entrar na sua área? Não dormia, não. Não me mente, não, que você não dormia tranquilo, não. Qual a qualidade técnica que você destaca no Roberto? Olha, a visão de gol, a frieza do Roberto. Temos o companheiro Denis Menezes, que lançou até o slogan do Roberto, a camisa que tem cheiro de gol. E tem cheiro de gol mesmo a camisa do Roberto. Então ele era frio na área. Eu cansei de ver jogo ali dentro do campo. Você viu o Roberto levando pau, levando cacetada na canela, e não via pro cara como se não tivesse acontecido nada. Daqui a pouco eu vou te pagar, e pagava com o gol. Então a frieza dele na área, o cheiro de gol, a vocação, o faro que ele tinha para o gol, para mim foi a maior virtude do Roberto. Ele sempre fez gol, sempre. A única coisa que o Roberto sabia fazer era gol. Depois de velho que ele aprendeu a fazer lançamento também. Mas foi um dos maiores artilheiros do futebol brasileiro. Portanto, tecnicamente, o que eu mais admirava no Roberto era a sua vocação para o gol, o seu faro para o gol, a sua frieza dentro da área na hora de fazer o gol. Áureo, você conhece bem o Roberto. A figura humana, o caráter, como é que é o Roberto? O Roberto é uma figura sensacional. Eu costumo dizer, né, Guilherme, que a pessoa que gosta de bicho e gosta de criança, você pode confiar nela. Então você vê que as crianças também sabem, elas procuram. Você vê a criançada, o Roberto entra em campo, a criançada corre para cima dele. Isso acontece com o Bebeto, acontece com o Zico, acontece ainda com o Pelé. Então, isso define bem a pessoa. Ele gosta de criança, tem paciência com a criança. Então, essa é uma filosofia que eu trago na minha vida. Quem gosta de criança e gosta de animal, é bom caráter. E o caráter do Roberto, ele demonstrou durante todo esse tempo que nós convivemos com ele. Pai de família exemplar, jeito sério, tranquilo, um profissional exemplar, um profissional que deve servir de paradigma para muitos outros que estão surgindo aí. Sempre levou a sério a sua profissão, um caráter maravilhoso, sempre disposto a ajudar os outros, principalmente os mais novos. Quanta gente dentro do Vasco ele ajudou, quanto jogador que hoje está aí brilhando e que ele ajudou dentro do Vasco. Eu vou citar um exemplo mais recente, o Bebeto voltou, foi para São Januário como a nova estrela do Vasco. O Roberto seria estrela cadente. E o Bebeto mesmo disse, quem mais me deu força no Vasco foi o Roberto Dinamite. Isso dá amostra do caráter desse homem, dá amostra da importância desse homem, não só como jogador de futebol, mas principalmente como gente. Dudu. Prende muito, Dudu. Marco Antônio. Dudu. Catinha correndo pelo meio. Aí o Dinamite. Dinamite! Atenção, Cunha. René partiu para cima do bandeirinha. Todo mundo parou, deu bobeira. Tá lá o René sendo peitado pelo Zé Roberto Reit. Todo o time do Botafogo no Buchicho, o Dinamite. Atenção, o negócio aqui tá... Vasco da Gama, 1. Botafogo, 0. Roberto, me diz uma coisa, quando foi que você começou a praticar futebol e quando que você sentiu que era bom de bola, meu? Olha, a minha vida, ou a vida da minha família, ela tem uma ligação muito grande, ou quase direta, né, com o futebol. Por que isso? Os meus pais, no caso, meu pai era goleiro, né? Goleiro de um time em Caxias e a minha mãe torcia pelo outro time. E ela ficava ali atrás do gol e tal, aquele negócio, e meu pai, pelo que ela contava, meu pai estava defendendo tudo. Então ela foi lá para trás do gol e tal, e começou naquele negócio, poxa, deixa passar e tal, aquele negócio, né? E ele ali, segurando ali, não deixou, e acho que ele a conquistou a partir dali, entendeu? Terminou o jogo e tal, começaram a conversar. Então, você vê, tudo se iniciou na beira do campo, né? E a partir daí eu
nasceu o meu irmão mais velho, minha irmã, e eu fui o caçula, né? Sou o terceiro da família. E por incrível que pareça, a minha infância, desde o momento que eu nasci, eu tive uma série de problemas de saúde, né? Eu fui uma criança muito doente nos meus primeiros anos. E as pessoas que depois me viram jogar futebol, então, você fala, pô, isso é um milagre, né? Um milagre em razão das dificuldades que eu passei. Eu fui uma criança muito problemática, entendeu? E, por incrível que pareça, uma coisa que marcou também a minha vida, marcou ligada também ao futebol. Eu, com 7 para 8 anos, era um garoto muito magrinho, sabe aquele moleque já grandinho, mas muito magro. E o meu irmão, os caras me deram o nome de Dinamite, mas o meu irmão estava 3 vezes mais do que eu. E o meu irmão, a gente, essas brincadeiras, né, brincando com a bola e tal, aquela bolinha pequenininha de couro, brincando perto de casa e tal, ele deu um chute. Eu estava agarrando, ele chutou, a bola veio com muita força e pegou na minha coxa. Entendeu? Atingiu a minha coxa. E a bola veio com tanta violência que eu tive um problema na coxa, né? E por isso eu tive que fazer uma cirurgia. Eu tenho 2 cicatrizes, uma desse lado, não sei se dá pra pegar não. 2 cicatrizes, ó, uma desse lado e uma do lado esquerdo. Que eu fiquei 3 meses praticamente no hospital internado, né? Em razão de uma bolada dada pelo meu irmão e tal, uma brincadeira entre a gente. E a partir daí, já com 8, 9 anos, 10 anos, aquele garotinho magrinho e tal, mas comecei a jogar bola e tal. Com 12 anos, 12 para 13 anos, essas brincadeirinhas, sabe, que a gente chama de peladinha, né, e tal, brincar entre a gente, eu tive outro problema na perna. O cara bateu na minha perna e tal, e eu tive um problema sério, né? Tive uma inflamação, e tive que fazer uma cirurgia, que é essa outra cicatriz, uma outra cicatriz aqui embaixo, que deu pus no osso, depois teve que abrir, fazer raspagem e tal, aquele negócio todo. Aí fiquei mais 3 meses também no gesso, isso já com 12 anos. Então eu nunca poderia pensar, ou vir a pensar a minha família, pelas dificuldades da minha infância e tal, que eu pudesse vir a ser um jogador de futebol. Mas aí depois, com 12 anos, já jogando no infantil desse bairro onde eu morava, que é o São Bento, eu comecei a me destacar e tal, era coisa daqui, dali. E aí nós morávamos 50 metros do campo, né? E a partir daí teve um rapaz que na época era olheiro do Vasco. Aí teve lá, olhando lá os jogos que a gente fazia e tal. Vou levar esse garoto pro Vasco, para ele treinar no Vasco. Aí eu vim treinar no Vasco, veio eu e o meu vizinho, né? Que nós jogávamos, ele era considerado meia-direita na época, né? E eu centroavante. Íamos os dois pro Vasco e tal, começamos a treinar a escolinha. Ele não teve a mesma felicidade, sei lá, não teve a mesma oportunidade que eu tive. Começaram a colocar ele numa outra posição que não era dele e ele começou a cansar, se desgastar. O problema da passagem, que a gente tinha que gastar todo dia, né? Isso aí era ruim em termos, a gente não podia pensar no investimento porque a situação era aquilo ali tudo controlado, tudo apertadinho, né? Mas aí eu fiquei na escolinha 1 mês e pouco, aí depois fui infanto juvenil, e consegui chegar à equipe principal do Vasco depois, praticamente 3 anos dentro do Vasco, e mais tarde jogar na equipe principal. Então a minha vida foi assim, eu comecei assim, sempre com dificuldades, né? Os garotos que estão hoje iniciando, que estão tendo uma oportunidade de jogar num grande clube como o Vasco, eu tinha isso, pegava o meu ônibus, ia até Caxias, de Caxias descia, pegava o outro ônibus, vinha até a Avenida Brasil, descia, dava aquele pedaço até o Vasco, treinava de manhã, na época até com Hélio Vígio, saía do treino morto. Aí... E como é que te chamavam na época? Você tinha outro apelido, né? Você estava me dizendo. Para o pessoal de Caxias, o meu apelido era Calu, era conhecido como Calu. Agora, você foi titular no Vasco quando, Roberto, você assumiu a equipe principal do Vasco? Veja bem, eu joguei praticamente 71, fui campeão juvenil, 72 nós disputamos uma final com o Flamengo
melhor de 3 pontos. Eu já estava começando a treinar no profissional. Aí voltei para jogar essas partidas finais, mas aí saí, joguei as partidas finais, o Vasco perdeu, eu já fui para a equipe principal. Aí comecei, entrava um jogo, outro, entrava outro, tal. Aí, a partir de 73, que eu praticamente me firmei na equipe principal do Vasco da Gama, já no final de 73, 74 já era titular e aí fui embora. Mas, Roberto, qual era o jogador que você admirava na época? Teu ídolo, aquele que você olhava assim, pô, queria jogar como esse cara e tal. E sempre, né, o garoto tem um... Até aproveitar para esclarecer alguns pontos, que às vezes as pessoas falam assim, você... Eu, quando nesse período, antes de ir para o Vasco, eu fui para o Vasco no final de 69 para 70. E eu comecei a ver futebol, por incrível que pareça, a primeira vez que eu fui no Maracanã foi na decisão de 66, Flamengo e Bangu, que aquela confusão do Almir, que o Almir queria bater em todo mundo. O Bangu ganhou de 4-1, 4-2. Então aquilo me despertou para o futebol, para ver e tal, como é que era. E o meu irmão, a minha família tem, o meu pai é americano, a minha mãe é vascaína, né, era vascaína, faleceu. O meu irmão botafoguense, a minha irmã não tinha clube e tal, aquele negócio. Então, quando eu comecei a ver futebol, 66, comecei a despertar para coisa. Aí veio o ano do Botafogo, que foi um ano do bicampeonato do Botafogo, 67, 68. O meu irmão botafoguense e tal, eu falei, vou ser Botafogo. Né? Comecei a torcer pelo Botafogo nesse período. E eu gostava do jogador que na minha infância, assim, na minha adolescência, o meu ídolo de infância foi o Jairzinho. Eu gostava do jeito do Jairzinho jogar, da explosão que ele tinha, né, da forma de conduzir, de arrancar com a bola, e que fez muito bem depois em 70. Aí no final de 69 eu fui pro Vasco, mas torcia pelo Botafogo. Aí comecei a viver o Vasco, dia a dia, as coisas do Vasco, as coisas boas, os problemas do Vasco, 70, 71, aí fui embora. Aí hoje as pessoas falam, você é botafoguense. Então eu deixo claro, eu torci realmente pelo Botafogo. Mas a partir do momento que eu comecei a viver o Vasco, ver o Vasco, sentir as coisas do Vasco, eu me identifiquei com o clube, entendeu? Então a partir dali, acho que hoje eu sou mais vascaíno do que muitos, entendeu? Até você... Eu sou Flamengo. Você é Flamengo? Tudo bem. É? Nesse mundo ninguém é perfeito. O nome do heróico português, Vasco da Gama, tua fama se fez. Em 1982, numa entrevista ao repórter Tadeu de Aguiar, da revista Placar, Roberto Dinamite definiu assim o seu estilo de jogar. Não sou perna de pau, tenho habilidade suficiente para decidir jogos. Posso não ser muito refinado, mas às vezes, alcatra tem melhor sabor que filé. Vamos todos cantar de coração, Vasco de Malta é o meu perdão. Tu tens o nome do herói. O Roberto Dinamite tem admiradores em várias áreas, né? Na área musical, por exemplo, o Erasmo Carlos é fã incondicional do Roberto, fã de carteirinha, né? Revista, diploma, eu estou vendo aí as coisas aí, né? Isso aqui é pouco, né? 500 gols, a revista eu guardo, o diploma que o Roberto deu para aqui pra gente, comemorativo dos 500 gols, então aqui em casa é brabo. E essa bandeirinha aqui atrás? Bandeirinha. Então aí antigamente eu era fã simplesmente do Roberto Dinamite. Hoje em dia, além de fã, graças a Deus, me considero amigo. Mas quando foi que surgiu essa admiração pelo Roberto, Erasmo? Bom, logicamente, primeiro foi a admiração pelo Vasco, né? Eu comecei a ser vascaíno com aquele timaço de 1950, né? Com Barbosa, com Ademir, né? Friaça, Danilo, Eli, né? Jorge, Tesourinha, né? E depois foi mudando, né? Eu não tenho culpa do meu coração ter virado uma Cruz de Malta. Depois veio Sabará, veio Vavá,
Bellini, né? Que é um grande ídolo da minha vida que eu tenho, né? Então a coisa foi indo, Walter e tantos outros craques, né? Que tem a cara do Vasco, inclusive. Até um dia começou a surgir, né, o Roberto Dinamite, e ele foi com aquela carreira maravilhosa, aquela dignidade maravilhosa, aquele chute, que é um canhão, não é? Aquelas faltas lindas que ele bate também. Então isso foi criando assim uma admiração muito grande por ele, e devido assim, de repente a gente de vez em quando se encontrar em alguma festividade assim, então foi criando realmente uma amizade. Hoje em dia ele vai a shows meus. Né, eu cansei de ir a vários jogos, né? Inclusive aquele lençol que ele deu no Osmar, que a gente tenta esquecer e não consegue, né? E aí foi criando aquela admiração a ponto de eu chegar a uma conclusão vascaína dentro de mim, que o Roberto realmente é o maior ídolo que até hoje o Vasco da Gama teve. O Roberto, para mim, é a cara do Vasco da Gama. Roberto, me desculpe, mas na sala de troféus de São Januário devia ter um troféu vivo, que era você. Você só tinha que ficar lá 24 horas por dia, em pé na sala de troféus do Vasco, porque você é o Vasco. Outras frases do artilheiro Roberto Dinamite. Fui mordido pela sorte e os gols são a minha vida. A cada gol que faço, o coração acelera. E então, sinto que estou vivo ainda. O jornalista Aparício Pires atuou durante muito tempo na crônica esportiva. O Aparício escreveu Na Última Hora, foi editor-chefe do Jornal dos Esportes. Mas, Aparício, no início desse programa, o Roberto Dinamite fala que o apelido Roberto Dinamite é de tua autoria. É verdade mesmo? É verdade. Ele foi uma época em que o Vasco tinha carência de ídolo, né? A torcida do Vasco, ela queria ídolo, queria idolatrar seus jogadores. E nessa época não tinha, na verdade. Então, houve uma tarde em que faltava um centroavante. O repórter, na época, Eleonário Valente, repórter do Jornal dos Esportes, ligou para o jornal e disse que ia estrear um garoto. Eu disse, quem é o garoto? Ele disse, o Roberto. Mas eu perguntei, é bom o garoto? Eu já estava imaginando um ídolo para o Vasco, né? É bom o garoto? É bom. Qual a idade dele? 19 anos. Chuta forte, eu já pensando no Dinamite. Chuta forte, Dinamite, né? Aí chuta forte, faz muito gol, faz muito gol. Eu disse, bom, então está batizado, é Roberto Dinamite. Aí ele não me desmentiu até hoje, felizmente, né? Inclusive ele está querendo até mudar o nome para assinar Roberto Dinamite, né? Ele faz questão, né? Porque eu soube, inclusive, você vê os autógrafos dele, é do Roberto Dinamite. Ele faz questão, o sobrenome dele não é Oliveira, é Roberto Dinamite. Na Espanha, ele é conhecido internacionalmente como Roberto Dinamite. Quando chegou para a Espanha, era Roberto Dinamita. Nunca se falava só Roberto. Sempre associava o apelido ao nome, Roberto Dinamite. E ele se orgulhava desse apelido dele, que o ajudou a torná-lo famoso, porque, na verdade, ele tinha futebol para se tornar um jogador famoso. Aparício, fala mais um pouco desse artilheiro que foi o grande ídolo durante mais de 2 décadas, né? De um grande clube como o Vasco da Gama. Você chegou a conviver com o Roberto, figura humana? Eu não tive muito tempo de convivência, porque eu trabalhei durante algum tempo como repórter, mas um longo período da minha carreira como editor também. Então eu ficava mais preso na redação. Mas nos poucos momentos de convivência com o Roberto, sempre tive um bom relacionamento com ele e sempre percebi que era um excelente caráter, um rapaz preocupado, inclusive com os garotos que estavam surgindo, orientando na carreira dele. Quer dizer, foi um bom marido no caso da primeira mulher, da Jurema. Quer dizer, um bom pai, sempre preocupado com a família. Quer dizer, para mim foi um exemplo como jogador e como homem, né? Você acha que nessa nova carreira que ele está abraçando agora, a carreira política, ele vai ter sucesso também? Eu creio que sim, porque ele é um sujeito preocupado com os problemas sociais e com os problemas da classe.
De modo que, mesmo que ele não tenha soluções para diferentes problemas, aquelas pessoas que encaminharem os problemas, eles tentarão ajudar a solucionar. Porque é o temperamento dele. Ele quer solucionar, quer ajudar, quer colaborar, quer trabalhar. Ele não é de ficar parado. Assim conheço o Roberto. Participação dentro da Câmara como vereador, eu quero dar continuidade ao que foi a minha vida profissional. Eu acho que todos nós temos uma linha, né? Uma linha de conduta, uma forma de ver as coisas. E isso é uma base dada pela sua família. A minha família me deu essa base. Então o que eu espero fazer dentro da Câmara, hoje como vereador, é dar continuidade ao que foi a minha vida. Então a minha vida sempre foi um livro aberto, todo mundo sabe que eu sempre busquei as coisas com muita luta, com muita dedicação, nada, eu torno a dizer, caiu do céu. Então acho que nós, vereadores, estamos ali com uma única missão. Primeiro, tentar viabilizar, né, as necessidades do Rio de Janeiro, ouvindo a população via prefeitura. Porque a nossa função é essa, acho que nós temos que ouvir, procurar, primeiro, colocar e tentar aprovar os projetos vindos da prefeitura e outros projetos que a gente tende a desenvolver, que as coisas possam ser colocadas de uma forma muito clara, para que não haja nenhuma interferência, que ninguém interprete a coisa de uma forma negativa. E a partir daí, ouvir mais do que nunca as necessidades da população, que são muitas, né? E com isso tentar viabilizar via prefeitura. Eu acho que a nossa contribuição é essa, a participação do vereador é essa. Ele tem que fazer o máximo pela população do Rio de Janeiro, já que ela está carente, todos nós sabemos a dificuldade, os problemas que existem para a população do Rio e de todo o Brasil, né, assim dizendo. Então nós esperamos amenizar e dar uma contribuição. Falar que, vamos resolver os problemas, eu espero, mas eu não me elegi, eu não me candidatei com promessas, não fiz promessas de que eu iria solucionar os problemas, não. A minha promessa, sim, de um trabalho sério, um trabalho muito claro, um trabalho de continuidade do que foi a minha vida, o que foi a minha vida profissional. Eu vou fazer dentro da Câmara a coisa da mesma forma, com muita seriedade, com muita dedicação e procurar, como eu falei, viabilizar os problemas, as necessidades, principalmente das áreas mais carentes. E qual a qualidade técnica que você mais admira no Roberto? É o chute, é o drible, é bater falta? Olha, o Roberto tem várias qualidades, né? Ele tem um sentido de liderança, não é? Ele sabe se colocar muito bem, ele arma o jogo muito bem, ele faz lançamentos incríveis, ele tem um chute potente, sabe? Então ele tem inteligência, aquela inteligência que falta ao craque, porque jogador de futebol todo mundo é, o Brasil inteiro todo mundo se acha jogador de futebol técnico, assim como todos se acham compositores, não é? Agora, quem tem o dom para ser um craque e ele tem esse dom de ser craque. Agora, o teu parceiro de fé, o Roberto Carlos, também é vascaíno. Vocês podiam fazer uma música pro Roberto, né, Heraldo? Pois é, né, bicho? Agora, se fizer uma música agora pro Roberto jogador, já vai soar como saudosista, né? Então agora, mas como ele continua a ser meu amigo, então de repente eu faço uma música agora pro Roberto político. Vereador. Vereador, grande vereador. Heraldo, nesse momento o Roberto está se despedindo do futebol. E o que você diria para ele nesse momento de despedida do futebol? Roberto, só podia dizer muito obrigado pelas alegrias que você me deu, por várias calabocas que você deu em flamenguistas, ou em tricolores, ou em botafoguenses, ou em palmeirenses, ou em são paulinos, ou lá o que seja, não é? Em estrangeiros também. E nesse muito obrigado, eu quero continuar seu amigo, viu? E muita alegria também, não só para a minha geração que você deu, mas também pela geração, por exemplo, do meu filho Gugu, que ele conseguiu ser mais vascaíno do que eu. Então, muito obrigado em nome de duas gerações. Catinha correndo pelo meio.
Aí o Dinamite! Olha, eu digo uma coisa, o Roberto é um sempre predestinado. Há pessoas que são assim. O Roberto, se fosse faxineiro, ia ser o maior faxineiro do mundo. Se ele fosse pedreiro, ia ser o maior pedreiro do mundo. Como foi o maior artilheiro do Brasil. Um dos maiores artilheiros da história do futebol brasileiro. Ele está preparado para tudo. O Roberto, tudo que ele faz com perfeição, sabe fazer. É claro que ele não pode estar muito bem preparado para a carreira política. Está começando agora a sua carreira política. Mas ele tem tudo para se dar bem, ele tem tudo para vencer nessa carreira. Primeiro, ele tem vocação de servir. Ele gosta de servir. E os projetos dele, volto aqui, são principalmente voltados para as crianças. Então o Roberto tem tudo para vencer como político, como venceu como jogador de futebol. E ele sabe disso. E ele sabe também, ele sabe perguntar, ele sabe consultar. Ele não faz as coisas assim de orelhada. Então ele sabe que na hora H, se ele precisar de algum conselho, de algum projeto, de algum conselho amigo, ele sabe que ele tem muitos amigos que o aconselharão, muitos amigos que o ajudarão na sua carreira política. O Roberto, pode ter certeza, vai ser um excelente vereador. Vai ser um dos melhores vereadores da história da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Lauro, o que você diria para o Roberto nesse momento em que ele se despede do futebol? Roberto, o que eu posso dizer? Um velho coração vascaíno tem que dizer Deus lhe pague pelos gols que você fez, pelas alegrias que você me deu. É triste, Roberto, ver você sair. Dá vontade até da gente. Sei não, mas é difícil, você sabe que é difícil. Para você também vai ser muito difícil. Aquelas tardes ensolaradas do Maracanã, você dominando, você imperando no Maracanã, você sacudindo a galera com seus gols, você levando um dedo à torcida adversária, você aplaudido de pé. Roberto, você vai ser muito feliz na sua carreira de vereador. E mais uma vez, Deus lhe pague pelas alegrias que você me deu, pelas alegrias que você deu à torcida do Vasco, pelas alegrias que você deu ao futebol. Porque antes de tudo você deu alegrias ao futebol. Eu repito, futebol se escreve com gol, com G de gol. E você foi um dos maiores goleadores do futebol. Uma das páginas mais bonitas do futebol brasileiro. Deus lhe pague. Orlando, nesse momento que o Roberto está se despedindo do futebol, o que você diria para o Roberto Dinamite? Olha, eu acho que há muito pouco a dizer ao Roberto, porque o Roberto ele é muito consciente daquilo que ele realizou. O que acontece é que todos nós, eu vivo no futebol há quase 50 anos e acompanhei e narrei gols e jogadas de grandes jogadores, dentre eles o Roberto. O Roberto em 2 Copas do Mundo, o Roberto na Copa do Mundo de 78, na Argentina eu tive uma ação muito forte para a inclusão dele no time brasileiro, ao tempo que meu amigo Heleno Nunes era presidente da CBD. E nós havíamos empatado com a Espanha 0-0, estavam na iminência de ser eliminados. E eu disse ao meu amigo Heleno, o Roberto não pode ficar fora do jogo contra a Áustria. Ou o Roberto entra, nós estamos liquidados. E o Heleno, falecido, deu um aperto no nosso Cláudio Coutinho, também falecido, e o Roberto entrou no time, como entraram o Rodrigues Neto e o Jorge Mendonça. E o Roberto foi a nossa salvação naquele 1-0 contra a Áustria. Depois de 82, o Roberto foi vítima de um comportamento inadequado do Tele Santana. Porque o Tele, que é um grande treinador, mas é também uma criatura extraordinariamente vaidosa. E quando o Roberto foi incluído naquela seleção no México, aliás, na Espanha, em 82, no lugar do Careca, o Medrado Dias, que era o diretor de futebol da CBF, convocou o Roberto à revelia do Tele. O Vasco estava jogando lá em Goiânia, em Brasília, um negócio, e então o Medrado mandou chamar o Roberto foi. O Tele não engoliu aquilo. E ele jamais colocou o Roberto no time do Brasil naquela Copa. O Roberto, eu fui a todos os treinos na Espanha, da Copa do Mundo, e o Roberto comia a bola e chegava na hora, nem no banco o Tele colocava o Roberto, porque ele tivera que engolir goela abaixo o Roberto. Então o Roberto ali poderia ter sido extremamente útil ao time do Brasil. Não foi. Então, dentro de tudo isso, nas passagens dele pela seleção brasileira e pelo Vasco principalmente, o Roberto é um marco. O Roberto é uma página extraordinária. Então eu não tenho nada que dizer ao Roberto, a não ser consignar
como homem do futebol, esta alegria e a gratidão da alegria que ele nos deu, pelos gols conquistados e, acima de tudo, pela sua simplicidade, pelo seu cavalheirismo, pelo seu savoir-faire. O Roberto é das pessoas que sabem viver a vida. E acho que, nesse momento, todos nós que amamos o futebol, temos que agradecer a ele as alegrias que ele nos proporcionou. Roberto Dinamite sempre esteve muito próximo dos torcedores e sempre compreendeu seus sentimentos e desejos. Disse ele: gol, modéstia à parte, eu sei fazer. Com o passar do tempo, aprendi que tão importante quanto chutar bem é entender os torcedores, suas angústias e ansiedades. Vamos todos cantar de coração. Roberto Dinamite, os torcedores do Vasco da Gama e todos os brasileiros que vibram com os gols e com o futebol jogado com garra e determinação vão se lembrar sempre desse nome. Roberto Dinamite é um nome para ser colocado na galeria, onde estão os nomes dos grandes ídolos do povo. Na terra brilhar no mar. No atletismo és um braço, no remo és imortal, no futebol és um traço de união Brasil-Portugal. No atletismo és um braço, no remo és imortal, no futebol és um traço de união Brasil-Portugal. Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome do heróico português, Vasco da Gama, tua fama se fez. Tua imensa torcida é bem